Olá, vamos falar sobre os processos de mudança e eu já começo dizendo que não existe fórmula pronta ou fórmula rápida. O que acontece? Nós ouvimos muito, vemos muito, 7 passos para resolver isso, 3 passos para aquilo, como resolver em tantos dias, em tantos meses, e isso é meio complicado porque a mesma receita não se aplica a todas as pessoas, né? É diferente de uma receita de comida que você tem que manter os mesmos ingredientes na mesma proporção, porque ali existe uma estabilidade da organização. Na vida pessoal, cada pessoa é diferente, cada percurso de vida é diferente, então a forma de começar os processos de mudança precisa ser revisada e precisa ser revista. Existem alguns pontos que podem nos ajudar. O primeiro é não acumular e resolver problemas, né? De novo, embora não exista uma receita única para resolver os problemas, existem algumas coisas que são comuns a todos os problemas. O que eu estou querendo dizer? Existem 5 coisas comuns a todos os problemas. O ambiente, o que eu penso sobre o problema, como eu me sinto sobre o problema, como o meu corpo reage em relação a esse problema e como eu me comporto em relação a esse problema. Ter consciência disso é o primeiro passo, porque faz com que a gente possa agir em todos os contextos ou em todos os ambientes da mesma forma, no mesmo ritmo, na mesma intensidade, ou começar um processo de mudança em um desses 5 contextos. Eu posso começar fazendo uma mudança sobre o que eu penso sobre aquele problema. É um problema que eu consigo resolver, é um problema que não depende exclusivamente de mim, né? Então, dependendo da clareza que eu tenho da situação, eu vou agir de uma maneira diferente. Se não depende exclusivamente de mim, então eu não sei se eu preciso ter aquele problema como um problema meu, é um problema do grupo, é um problema da família, é um problema que precisa ser pensado a várias mãos. Mas se depende de mim, eu tenho que analisar como eu estou agindo em relação a isso. Então eu analiso o ambiente, eu analiso como eu me sinto em relação a esse problema. Será que eu estou hipervalorizando esse problema, hiperdimensionando essa situação? Será que existem distorções cognitivas associadas a esse problema? O processo de mudança começa identificando problemas e analisando a melhor forma ou as melhores formas ou formas que são possíveis, e isso é importante, para resolver os problemas. Um segundo ponto que ajuda a transformar processos de mudança, né, a adaptar realidades, é uma perspectiva colaborativa. Nós somos seres gregários, né, que necessitamos de pessoas, nós temos esse interesse em colaborar, nós nos motivamos mais quando temos pessoas perto, inclusive pelo próprio processo de validação emocional, né, pelo próprio processo de valorização e reconhecimento das nossas atividades. Então, em grupo, as coisas ficam mais fáceis. Então, se alguém tem dificuldade de fazer atividade física, pode buscar um grupo de corrida, um grupo de pedal, um grupo que caminha, né? Pode ter um grupo que faz caminhada no prédio, pode pensar, se encontrar com pessoas que têm rotinas de atividades similares. Se eu estou numa perspectiva de começar um processo de mudança profissional, eu posso me unir a grupos que estão pensando ou tendo ideias similares às minhas, grupos que estão engajados em processo de autodesenvolvimento, de busca de pós-graduação. Primeiro, resolver problemas, entender os contextos e planejar isso, e depois uma perspectiva colaborativa pode nos ajudar bastante nesse processo. As relações humanas, elas são necessárias para nós, né? Ter amigos, ter pessoas de referência, isso tudo pode ajudar. E um outro ponto que também é necessário, na verdade, no processo de mudança, é reconhecimento dos nossos limites. É dizer não para as coisas que a gente não vai conseguir dar conta naquele momento. O processo de mudança ele é muito amarrado a perspectivas idealizadas, né, a perspectivas de sofrimento que eu não aguento mais e que eu quero mudar. Todo o processo de mudança precisa ser planejado. Lembre que a intensidade emocional muitas vezes faz com que a gente haja de uma maneira mais impulsiva. E quando eu penso em resolver problemas, a impulsividade é um contra-argumento, né? A impulsividade é algo que pode complicar ainda mais esse planejamento de mudança. Então se cerque de pessoas que te estimulem, se cerque de pessoas que te digam a verdade. Ter amigos por perto, ter pessoas que estimulem, não necessariamente quer dizer que as pessoas vão concordar com tudo que você está fazendo. E estar aberto a ouvir outras experiências, outras perspectivas, também ajuda no processo de mudança. Como o próprio termo está trazendo, né, é um processo de mudança, não é uma mudança única. Nós não temos botões ou chaves, né, que são automaticamente ativadas e a gente muda. De repente eu mudo a minha forma de pensar, de repente eu mudo a minha forma de agir. Não, isso precisa ser pensado, né? O processo reflexivo precisa ser ativo e não passivo.
a gente precisa parar para pensar, parar para planejar, parar para reorganizar ou redimensionar objetivos, metas, e a partir daí o processo de mudança vai acontecendo. Se comprometer com o processo de mudança não quer dizer que a mudança aconteça imediatamente. E muitas vezes a gente começa semeando o jardim, plantando novas sementes para que essa mudança aconteça. E às vezes a mudança acontece daqui a um mês, 6 meses, um ano, mas ela acontece. Se a gente cuida dela, se a gente tem ela como um objetivo claro, e aí a gente vai de fato conseguir replanejar, reorganizar e trazer isso para uma condição de autonomia e autoconsciência. Se você tem coisas para mudar, pare um pouco e pense. Como elas estão organizadas? O que é que depende de você? Como está o ambiente e o contexto para essa mudança acontecer agora? Como você tem se sentido em relação a esse problema ou essa coisa que você quer mudar? Planeje com reflexão, com tranquilidade, porque isso acontece em passos, em níveis, e a gente não precisa subir degraus pulando os degraus. É muito mais interessante você manter sua base, manter a sua solidez, ter um lugar mentalmente, simbolicamente, que você consiga voltar e se reequilibrar, e por isso todos esses gatilhos de bem-estar eles são necessários. A gente precisa de força para subir degrau, e a gente sabe que de tempos em tempos a gente precisa descer alguns degraus para voltar a subir, e faz parte do processo. A vida é esse sobe e desce, o equilíbrio da vida está justamente nessa condição de sobe e desce, de situações mais intensas, situações menos intensas, de entender que as minhas emoções vão variar de intensidade. Nós não estamos bem todos os dias, mas nós estamos bem uma parte importante do tempo, e isso é talvez seja um termômetro importante de ter clareza. Se você se sente mais mal do que bem, você precisa de ajuda, você precisa de um profissional especializado. Em alguma medida a gente vai se sentir mal, mas a gente aprende a lidar com essas situações, Então não é o nosso objetivo aqui discutir depressão, ansiedade, outras condições psicopatológicas, mas de fato essas condições elas contribuem para que a gente paralise a vida muitas vezes, para que a gente não evolua, para que a gente não se desenvolva, para que a gente não se sinta bem. Nesses casos, a busca de suporte adequado é necessária, mas a partir daí a responsabilidade é nossa, e nós somos agentes da nossa vida e precisamos fazer isso com mais naturalidade. Espero que esses vídeos tenham ajudado vocês de alguma forma. Deixe seu comentário, segue a gente lá no Instagram e a gente vai voltar a conversar e vou trazer outros temas depois. Vão sugerindo, tá? Até mais.